A América Latina, marcada por uma diversidade geográfica e sociocultural única, enfrenta um desafio intrincado e perturbador: o narcotráfico. A extensão de vastas áreas selvagens e fronteiras porosas na região proporciona um terreno propício para o cultivo de drogas ilícitas e facilita o trânsito de substâncias proibidas. Além disso, a topografia variada, que abrange desde florestas densas até vastos desertos, oferece esconderijos ideais para operações clandestinas de produção e transporte de drogas. As condições socioculturais também desempenham um papel crucial no fenômeno do narcotráfico na América Latina. A presença de desigualdade econômica significativa, aliada à falta de oportunidades em muitas áreas, cria um terreno fértil para o recrutamento de pessoas vulneráveis pelas organizações criminosas. A influência histórica de conflitos, instabilidade política e, em alguns casos, a presença de governos frágeis contribuem para a complexidade do problema. Quase todos os países latinos possuem algum vínculo relevante com o narcotráfico. Eu irei aqui cobrir as principais nações envolvidas nesse complexo esquema mundial, analisando as condições geográficas e socioculturais que moldaram o cenário do narcotráfico nessa parte do continente. Nesse vídeo, irei falar sobre o narcotráfico, a epidemia latino-americana. A folha de coca é tradicionalmente cultivada na região andina da América do Sul, que inclui a Colômbia, o Peru e a Bolívia. As populações indígenas usavam a folha de coca por razões culturais e medicinais, muito antes do surgimento do tráfico de drogas. Por isso, até hoje, esses 3 países são os campeões em produção de cocaína. Contudo, a Colômbia possui uma vantagem. Ela tem portos tanto no Oceano Pacífico, como o de Buenaventura, quanto no Oceano Atlântico, como o de Barranquilla. Isso possibilita aos colombianos um fluxo maior de venda de drogas. Além disso, a Colômbia possui uma geografia diversificada e climas variados, que são propícios para o cultivo da planta de coca. As regiões montanhosas e tropicais fornecem as condições ideais para o cultivo da folha de coca. O país é o maior produtor mundial de cocaína. Nos últimos anos, o cultivo da planta atingiu níveis recordes e aumentou para 204 mil hectares. Cerca de 4% da população mundial consome cocaína e a Colômbia produziu 70% do consumo mundial de cocaína. As raízes do crime organizado na Colômbia foram plantadas desde a independência pela falta de presença governamental em muitas partes do país. A tradição do contrabando criou conhecimentos especializados em tráfico e uma tolerância para as atividades ilícitas. A ascensão do crime organizado e seus cartéis se deu na década de 1970 e 80. Exemplos são o cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, e o cartel de Cali, liderado por Gilberto Rodríguez. Sob a liderança de Pablo Escobar, o cartel de Medellín passou a monopolizar o comércio global de cocaína, controlando, em seu auge, mais de 80% da cocaína enviada para os Estados Unidos. Essa imensa operação rendeu para Escobar cerca de 420 milhões de dólares por semana e o apelido de o Rei da Cocaína. Na década de 1980, o grande volume de cocaína que entrava nos Estados Unidos, aproximadamente 80 toneladas por mês, fez de Pablo Escobar uma das 10 pessoas mais ricas do planeta. Seu patrimônio líquido foi estimado em cerca de 30 bilhões de dólares, se tornando um dos mais bem-sucedidos narcotraficantes da história. O cartel de Medellín também penetrou no estado colombiano, com aliados de alto nível nas instituições de segurança e justiça, que os mantiveram a salvo de processos judiciais. O cartel de Medellín ofereceu aos funcionários a escolha entre prata ou chumbo. Plata ou plomo. Através dessa campanha de suborno, intimidação e táticas de terror, Escobar acabou por curvar o Estado colombiano à sua vontade, forçando-o a proibir a extradição de cidadãos numa Assembleia Constitucional em 1991. A relação entre tráfico e Estado fez com que o país fosse chamado de forma pejorativa de narco-estado.
Esse período também experimentou o surgimento de grupos e organizações paramilitares, que muitas vezes disfarçavam as suas atividades criminosas sob a bandeira de um partido político. Assim, surgiram grupos guerrilheiros marxistas, como as Farc e a ELN. Entre 1995 e 2017, as Farc lucraram cerca de 22 milhões de dólares com o contrabando de cocaína. A Colômbia também viu o surgimento de grupos paramilitares de extrema-direita, como o Clã El Golfo e Los Pepes, que usavam do contrabando de drogas como meio de financiarem seus movimentos. O governo colombiano implementou diversas estratégias para combater o problema, incluindo cooperação internacional, especialmente com o DEA dos Estados Unidos. Apesar dos progressos, a presença de grupos dissidentes e as dinâmicas do narcotráfico continuam a representar desafios significativos para a estabilidade e segurança da Colômbia. Enquanto a Colômbia é a campeã da cocaína, o México é o campeão da maconha, ou a famosa marihuana. O território mexicano possui uma variedade de climas e terrenos favoráveis ao cultivo de cannabis. Além disso, uma das principais razões para a produção de maconha no México está relacionada à demanda significativa dos Estados Unidos. A proximidade geográfica e as rotas de tráfico estabelecidas facilitam a exportação mexicana para os Estados Unidos. Assim, as autoridades do México têm travado uma batalha mortal contra os cartéis de drogas há décadas. Mais de 360 mil mexicanos já morreram desde 2006, quando o governo declarou guerra aos cartéis. No México, as organizações criminosas utilizam uma parte dos seus vastos lucros para pagar juízes, oficiais e políticos. Também coagem os funcionários a cooperar. A origem desses cartéis floresceu durante as 7 décadas em que o México foi governado por um único partido, o Partido Revolucionário Institucional, o PRI. A nível internacional, os cartéis mexicanos começaram a assumir um papel muito maior no final da década de 1980, com o fortalecimento de cartéis e lideranças criminosas influentes no país, como o cartel de Sinaloa, liderado por El Chapo Guzmán. Outra organização influente foi o Cartel de Guadalajara, liderado por Miguel Gallardo, o El Padrino. As gangues mexicanas eventualmente deixaram de ser apenas mensageiras de organizações colombianas, incluindo os infames cartéis de Cali e Medellín, para serem atacadistas. No começo do século XXI, após a queda dos cartéis colombianos, os cartéis mexicanos controlavam cerca de 90% da cocaína que entrava nos Estados Unidos. Um estudo de 2018 descobriu que a redução do consumo de drogas na Colômbia contribuiu para a violência das drogas no México. O estudo estimou que entre 2006 e 2009, o declínio no fornecimento de cocaína da Colômbia poderia ser responsável por 10 a 14% do aumento da violência no México. Em 2006, o presidente Felipe Calderón lançou uma campanha de guerra contra as drogas. No entanto, críticos argumentam que a campanha de combate às drogas não conseguiu enfraquecer os cartéis. O governo registrou mais de 120 mil homicídios durante o mandato de Calderón, quase o dobro do que ocorreu durante o mandato de seu antecessor. O cartel de Jalisco e o cartel de Sinaloa ainda são muito proeminentes no México e se infiltram no governo federal e no exército mexicano. De acordo com um relatório da seção de inteligência do Exército dos Estados Unidos, durante o período de 6 anos, dos 250 mil soldados do exército mexicano, 150 mil desertaram e foram para a indústria farmacêutica. O cartel de Sinaloa está em conluio com o governo para destruir outros cartéis e proteger a si mesmo e seu líder, El Chapo. Embora a prisão de El Chapo tenha sido uma vitória simbólica na luta contra o narcotráfico, a fragmentação e surgimento de outros grupos criminosos intensificaram a violência e a instabilidade em algumas regiões do país. O México busca enfrentar esses desafios através da estratégia como cooperação internacional, bem como discussões sobre as mudanças nas políticas de drogas. O país também tem visto os avanços legislativos em relação à maconha, com a legalização do uso recreativo em 2021, marcando uma mudança na abordagem governamental em relação à cannabis. Outro caso marcante e que é referido como um exemplo de um narco-estado é a Venezuela.
Desde a chegada de Hugo Chávez ao poder, no final do século XX, o país viu suas instituições serem totalmente corrompidas e subjugadas, tendo desenvolvido uma rede complexa de corrupção e tráfico de drogas entre políticos e as forças armadas. Até mesmo o próprio presidente do país, Nicolás Maduro, foi acusado pelos Estados Unidos de participar de esquemas ilícitos de contrabando. Um exemplo disso é o chamado Cartel de los Soles, uma rede de tráfico de drogas dentro dos principais ramos das Forças Armadas, que são frequentemente protegidas e até mesmo dirigidas por agentes políticos. O cartel teve sua origem na década de 90, quando a Guarda Nacional colaborava com os traficantes, aceitando pagamentos para ignorarem enquanto eles transportavam as suas mercadorias. O termo Los Soles surgiria em 1993, em alusão ao brasão utilizado pelos membros das Forças Armadas venezuelanas, que contém um sol em seus símbolos. Durante o início da década de 2000, os desenvolvimentos políticos levaram ao aprofundamento do envolvimento de elementos da Guarda Nacional e de outros ramos das Forças Armadas no comércio de droga. Antes dessa época, eles apenas extorquiam os traficantes, passando a colaborar com os mesmos a partir de então. Chávez procurou reforçar o apoio dos militares, preenchendo muitos cargos governamentais influentes com pessoas envolvidas no tráfico e fechando os olhos à crescente corrupção dos militares. Nessa época, o presidente também desenvolveu operações militares na fronteira com a Colômbia, na justificativa de diminuir a presença do imperialismo norte-americano. No entanto, os militares continuaram a comercializar com os guerrilheiros na região fronteiriça e com carta branca para participar de atividades criminosas. Em 2004, o jornalista e vereador Mauro Marcano acusou o comandante da Guarda Nacional e diretor de inteligência de ter ligações com traficantes. Marcano foi assassinado no mesmo ano, e as autoridades venezuelanas pouco se preocuparam em investigar o diretor, que foi apenas transferido para uma posição menos visível. Esse e outros eventos levantaram questionamentos sobre a transparência do governo venezuelano, e é mais um dos problemas que contribuem para a instabilidade da Venezuela. Por sua posição estratégica entre produtores e consumidores, a América Central também sofre fortemente com o narcotráfico. Países como Honduras e Guatemala são assolados pela violência e coerção do narcotráfico, por ficarem em rotas estratégicas para a comercialização das drogas. Um caso icônico do conluio entre o Estado e o tráfico de drogas foi o de Manuel Noriega, ditador militar do Panamá. Noriega tomou o poder em 1983, depois de uma grande instabilidade no país, recebendo apoio incondicional dos Estados Unidos, que apoiava cada vez mais os militares do Panamá na tentativa de combater as guerrilhas socialistas da América Latina. Noriega utilizou o Estado panamenho por meio do controle sobre o Banco Central para promover seus próprios interesses, sendo considerado por muitos um exemplo clássico de narcocracia. Durante sua presidência, ele se envolveu cada vez mais no contrabando de cocaína e de outras drogas para os Estados Unidos. O ditador estabeleceu estreitas relações com os cartéis de Medellín e Cali, mesmo contando com o apoio da CIA. Além desses crimes, Noriega também enfrentou acusações de lavagem de dinheiro e corrupção. Por conta disso, o ditador caiu em 1989, quando os Estados Unidos invadiram o Panamá. Hoje, El Salvador vive uma experiência marcante em relação ao combate ao narcotráfico. Em 2019, o presidente Nayib Bukele assumiu o poder, com um discurso fortemente pautado na segurança pública do país e no combate do narcotráfico. Seu governo foi responsável por dobrar o número de vagas prisionais no país e prender quase 70 mil pessoas. Apesar disso, Bukele é acusado de ter envolvimento com a gangue salvadorenha MS-13. O jornal El Faro, com base em centenas de páginas de documentos oficiais, apontou que Bukele autorizou funcionários de seu governo a contatar presos da MS-13 e negociar regalias em troca da queda do número de homicídios do país. Assim, Bukele ganharia apoio da população para as eleições legislativas de fevereiro de 2021. Contudo, o líder tem negado qualquer envolvimento com crime organizado, chamando essas notícias de ridículas. O fato é que Bukele adotou um estado de exceção para combater as gangues, que vigora há quase 3 anos. Foram atingidos resultados positivos para a nação. Houve uma queda substancial nos índices de homicídios, que passaram de 36 para cada 100 mil pessoas em 2019 para 5 homicídios para cada 100 mil.
Contudo, analistas políticos apontam que nesse período ocorreu uma queda no nível democrático do país. Além disso, muitos apontam que essas prisões não resolveram o problema estrutural do crime em El Salvador. De qualquer forma, as políticas de Bukele se tornaram extremamente populares e têm sido replicadas na vizinha Honduras e no Equador, outro país marcado pela violência endêmica e pelo crime organizado. O mundo tem acompanhado o caos instalado no Equador pela ação terrorista de facções de traficantes de drogas. Um dos menores países da América do Sul é hoje o maior exportador de cocaína que vai para a Europa. O Equador está à frente do Brasil e do Panamá, segundo o relatório mais recente do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Esse fenômeno começou em 2016. Um dos motivos foi o acordo de paz das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia com o governo colombiano. Os narcotraficantes buscaram então novas rotas para o comércio de drogas. Em 2019, o Equador respondia por 9% das apreensões de cocaína. Em 2021, passou para 33%. O país tem uma localização estratégica para o tráfico internacional, fica entre os dois maiores produtores de cocaína, Peru e Colômbia. É um país de trânsito da droga e que conta com um porto de grande movimentação de containers, o de Guayaquil. De lá, a cocaína é enviada ilegalmente via Canal do Panamá para a Europa. A droga entra no continente principalmente pelos portos da Holanda, Alemanha, Portugal e Espanha. Do porto de Guayaquil também vai para a América do Norte. A dolarização da economia adotada em 2000 foi um ponto que favoreceu a nova configuração. Em uma economia dolarizada, é muito mais difícil investigar a origem do dinheiro. Hoje, cerca de 3% do PIB equatoriano, o equivalente a 3 bilhões de dólares, são provenientes da lavagem de dinheiro do narcotráfico. Comandantes de organizações internacionais viajam para países de trânsito para acertar as operações com grupos criminosos locais. No caso do Equador, sabe-se da presença de traficantes colombianos, mexicanos e da máfia albanesa. Esses fatores fazem quadruplicar a população carcerária equatoriana e as prisões tornaram-se espaços de recrutamento de novos membros para as gangues. A superlotação e as difíceis condições de sobrevivência dos presos transformaram as prisões do Equador numa espécie de quartel-general dos traficantes de drogas. Além disso, a propagação da corrupção entre os agentes governamentais fez criar uma rede logística com as gangues do país, com armas pesadas sendo trazidas para as prisões. A nação andina está imergida numa espiral de violência e instabilidade, que baniu para o esquecimento os progressos alcançados há pouco mais de uma década. Refúgio para traficantes em fuga, rota de distribuição de drogas para a Europa, provedor dos materiais químicos para a produção, base para a lavagem de dinheiro e mercado para consumo. Em todos os aspectos do negócio do narcotráfico, o Brasil aumenta sua participação mais rapidamente do que as tentativas de combate ou fiscalização. De acordo com um estudo realizado pela ONU, estima-se que a renda anual de drogas ilegais seja de 400 bilhões de dólares, correspondendo a aproximadamente 8% do comércio internacional, superando a indústria automobilística e a atividade turística no Brasil, que inclusive é o principal exportador de drogas para os Estados Unidos. O país possui condições favoráveis para o narcotráfico, pois tem um grande mercado consumidor. Atualmente é o segundo maior do mundo, posição geográfica estratégica para o transporte internacional de drogas e faz fronteira com os 3 grandes produtores de cocaína e maconha. Cerca de 10% do dinheiro arrecadado pelo narcotráfico fica em terras brasileiras. Por ter proporções continentais, fiscalizar o tráfico de drogas no Brasil não é uma tarefa fácil. O país tem uma fronteira seca de 16 mil km² e uma costa marítima de 7 mil, portos e aeroportos com uma logística enorme para transportar cargas e pessoas para todo o mundo, o maior centro financeiro da América Latina. Bolívia, Peru e Colômbia não possuem as plantas necessárias para produzir os produtos químicos, éter e acetona, entre outros, utilizados no refinamento da base de cocaína. Já o Brasil possui uma indústria química enorme e aqui é muito fácil montar uma empresa de comercialização de diversos produtos químicos sem a menor fiscalização. Isso foi um fator decisivo para atrair a atenção dos narcotraficantes para fazer do Brasil um lugar de processamento e exportação da droga.
Inclusive, a droga consumida aqui não é a colombiana, muito pura e destinada a mercados com maior poder aquisitivo, como a Europa e Estados Unidos. Aqui se consome a maconha paraguaia e a cocaína oriunda da Bolívia. Essas drogas entram no país através de pequenos aviões e caminhões. Hoje, o Brasil processa, importa e exporta diversos tipos de droga, portanto, tornou-se um centro de produção e consumo. O Brasil também é provedor de novas drogas alternativas e constitui uma peça importante na engenharia internacional do narcotráfico. O tráfico de drogas no Brasil envolve diversas organizações criminosas. O primeiro comando da capital, o PCC, é uma das maiores facções criminosas do Brasil e tem sua origem em São Paulo. Ele se expandiu significativamente nos últimos anos, controlando atividades criminosas tanto dentro quanto fora dos presídios, incluindo o tráfico de drogas. O Comando Vermelho, o CV, teve origem no Rio de Janeiro e historicamente foi uma das principais organizações criminosas do estado. Assim como o PCC, o CV também expandiu suas operações para além do Rio de Janeiro, envolvendo-se em atividades criminosas em diferentes regiões do país e internacionalmente. Além da venda de substâncias ilícitas, os narcotraficantes estão envolvidos com roubos de carros, bancos, caixas eletrônicos, tráfico de armas, órgãos humanos e prostituição. Estima-se que 20% dos presos brasileiros estejam envolvidos com o tráfico de drogas, sendo que com as mulheres essa proporção é bem maior, 60% das presidiárias. A América Latina enfrenta o desafio complexo do narcotráfico há décadas. Especialistas apontam que é crucial fortalecer a cooperação regional para enfrentar as raízes do problema, incluindo pobreza, desigualdade e falta de oportunidades. Investir em programas de educação, prevenção e reabilitação é essencial para abordar o consumo de drogas. Mais que isso, é apontado que é necessário fortalecer as instituições de segurança, combater a corrupção e melhorar o sistema judicial para enfrentar as organizações. A colaboração internacional e apoio mútuo entre os países latino-americanos também são fundamentais para uma abordagem coordenada e eficaz contra o narcotráfico. O renomado escritor e especialista em crime organizado na América Latina, Peter Lupcha, ofereceu uma análise ao dividir a complexa relação entre Estado e crime organizado em 3 fases distintas: predatória, parasítica e simbiótica. Na fase predatória, grupos criminosos buscam expandir seus territórios mediante o uso da força, mantendo-se separados do Estado. Na fase parasítica, o crime organizado recorre às práticas corruptas para extrair recursos do Estado, estabelecendo uma colaboração prejudicial entre ambos. Na fase simbiótica, surge o narco-estado. Essa análise lança a luz sobre a fragilidade do Estado de Direito na América Latina e como essa região possui suas estruturas mais básicas corrompidas. A compreensão das fases delineadas por Lupcha oferece uma base valiosa para a formulação de estratégias eficazes, visando restaurar a ordem e fortalecer as instituições governamentais, promovendo assim um ambiente mais seguro e estável para os cidadãos, que esperam um dia conseguirem se livrar da epidemia latino-americana. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!